Olá, alunos do oitavo ano. Essas são atividade número 3 de novembro. E o conteúdo de hoje é os tipos de sujeito, que a gente já passou brevemente no começo do ano, então vocês já têm uma familiaridade com isso. A questão importante aqui é que não me recordo, né? A gente não fez essas atividades. Então a ideia aqui é que vocês façam essas atividades todas aqui, essas 20. E para facilitar, eu botei aqui uma questão do quem, que aparece algumas vezes, né? Para facilitar para vocês, para facilitar em relação a como perceber o tipo de sujeito, né? Correção das questões dos porquês eu envio provavelmente amanhã, então jogo rápido. Nós vamos chamar as orações, né? Vocês se recordam que a gente já recapitulou a ideia de frase, oração e período. Frase não precisa ter verbo, oração precisa ter verbo, e período começa com letra maiúscula, termina com ponto final. Beleza? Vamos ver se está tudo certo aqui. Para a princípio, tudo certo. Na oração, né, que é uma expressão que tem o verbo, nós temos termos constituintes, né, e aqueles que são essenciais, que são o sujeito e predicado, os integrantes, que são o complemento do verbo, complemento nominal, agenda passiva, e os acessórios, adjunto adverbial, adjunto adnominal, aposto e vocativo. Então pense assim, essencial tem que ter. Integrante faz parte, mas não é importantíssimo, não é essencial. Acessório, a gente só usa se precisar ou se quiser, tá? Que nem um acessório, por exemplo, brinca é um acessório, a gente só usa se quiser. Os termos essenciais, dentro dos termos essenciais tem o sujeito predicado, o sujeito é o primeiro tipo, então, né? E o sujeito a gente vai sempre pensar que alguém ou alguma coisa que faz alguma coisa. Aqui vai dizer o seguinte, é responsável pela ação. Sempre alguém que faz alguma coisa. E aí eu lembro uma coisa para vocês. Quando a gente está pensando em ação de sujeito, é sempre eu. Eu faço, ou tu fazes, ele faz, tá? E nunca mim. Mim não faz nada, lembrem disso. Mim não faz. Eu faço, certo? Então, o sujeito, que é essa pessoa ou essa coisa que faz alguma ação, ele sempre, a gente vai falar alguma coisa dele também, né? E ele vai ter alguns tipos, né? O simples, o composto, o oculto, o indeterminado e inexistente. Cada um deles vai ter algumas características. Então, a dica básica de sempre é pega a tabelinha do material, quando vai fazer as atividades, confere, confere conforme esse material e verifica para depois marcar lá qual é o tipo de sujeito. E aí, aqui, nesse tipo de sujeito, por exemplo, a gente pode utilizar uma sigla, se preferir, né? Sujeito simples, né? Sujeito composto. Oração sem sujeito. Opa, apareceu lá em cima. Vamos cortar aqui. Tá? Se quiserem, mas assim fica mais fácil, né? Sujeito simples. Sujeito composto. Por aí vai. Então voltamos lá. Opa, travadinha. Uhum. O sujeito simples é o mais fácil de todos eles. Vamos lá para os 5 tipos, então. É o que a gente diz que ele só tem um núcleo, né? Quer dizer, só tem uma pessoa, uma coisa fazendo. Maria andava na praia. A Maria, que é ela que faz a ação, e é só uma coisa, só uma pessoa. O composto tem dois ou mais. Então, a Maria, João, Manuel foram na Copel Rock fazer compras. Ó, tem 3 sujeitos, por isso é sujeito composto. Aí a gente vai para os outros que são um pouquinho mais chatos. O oculto, também algumas pessoas chamam de elíptico ou desinencial. Elíptico é aquele que está desaparecido. Desinencial é aquilo que a gente só vê pela desinência do verbo, que é esse finalzinho aqui, ó. O verbo ir, isso aqui é a desinência do verbo ir. Então, a gente só identifica o sujeito que está aqui por causa desse verbo aqui, ó. Então, é óbvio que quem foi ali, né? Eu fui comprar óleo. Ou se fosse foi, seria ele foi.
ou foste. Tu foste. É quando não aparece esse eu, tu, ele, nós, vós, eles, ele não aparece aqui, tá? Ele não aparece, mas a gente sabe que ele existe. Esse é o sujeito oculto, tá? O indeterminado, nós temos um probleminha. Olha só. Eu, tu, vou reposicionar aqui, tá? Vou reposicionar para facilitar. Olha o oculto. Eu, tu, ele, seria o nós aqui, né? Nós fomos, vós fostes e eles foram. Seria aqui, né? Aí que tem o probleminha. A gente usa esse 1, 2, 3, 4, 5 para o sujeito oculto e para o indeterminado a gente usa o eles, tá? Então, olha só, para o oculto é esse 5. Para o indeterminado é o eles. Se aparecer, por exemplo, assim, fizeram acusações sobre você, quem é que fez? Eles fizeram. Nesse caso, ele é indeterminado por quê? Porque esse eles, eu não sei quantas pessoas são, não sei de quem elas são, não sei de onde elas são, não sei nada. Por isso que é um tipo de sujeito indeterminado. Vamos dar uma olhadinha no tempo aqui, 6 minutinhos. São dois casos, então, né? Bom, vamos recapitular. Sujeito simples, tá aqui, um caso só. Sujeito composto, mais duas ou mais pessoas. Sujeito oculto, são esses 5 casos aqui. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, que não aparecem. A gente sabe que eles estão ali, mas não aparecem. O indeterminado são dois casos, esse eles e também quando a gente utilizar esse se. Quando, professor? Quando utilizar o se, acredita-se em algo, tá? Tá? Esse caso aí é um caso de sujeito indeterminado. Como é que eu vou saber, professor, que isso aqui é um sujeito indeterminado? Se a gente utilizar uma preposição aqui, ó. Em. Esse em aqui, ó. Ou precisa ser de. Esse de é essa preposição. Vocês podem olhar lá na apostila de português, se não lembram da lista. Ah, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Tá? Então, são as preposições. E a gente, quando usa esse se com uma preposição, sujeito indeterminado. Prestem atenção. Vendem-se casas. Isso aqui não é sujeito indeterminado, porque não tem uma preposição aqui. Vendem-se de casas. Não precisa uma preposição. É só quando precisa que eu tenho sujeito indeterminado. Se eu não tenho, aí é um caso de sujeito simples. Vendem-se casas. Casas são vendidas, tá? Isso quer dizer o que também, professor? Que a gente consegue alterar o lugar do sujeito. Ele pode estar antes do verbo, ele pode estar depois do verbo. Beleza? Número 5, sujeito inexistente. Esse aqui é legal, porque esse aqui a gente usa, né? A gente usa quando, deixa eu ver, 9 minutos agora. A gente usa esse tipo de sujeito quando tem um verbo haver ou verbo fazer, tá? Verbo haver ou verbo fazer, tá? Quando que eu uso haver como sentido de existir, acontecer ou um tempo que passou, né? Então, nesses casos, houve muitos comentários, eu nunca vou falar houveram muitos comentários, porque não tem sujeito, tá? Então, vocês vão cuidar o verbo haver e o verbo fazer, tá? Outro, por exemplo, em frases com o verbo ser, indicando tempo, da hora, data e distância, por exemplo, são 3 horas, não tem sujeito. 3 horas não é sujeito. Assim como aqui em cima, muitos comentários não é sujeito. São os verbos que a gente chama de impessoais, eles não têm uma pessoa marcada ali.
E, por exemplo, aqui, faz 3 anos que estudo, tá? Esse faz também não é fazem 3 anos. Ele também é uma oração sem sujeito, tá? Beleza? Que mais tem oração sem sujeito? Os verbos que indicam as coisas do clima, chover, nevar, garoar, entardecer e anoitecer. Nunca vai ter sujeito, porque choveu, a chuva é o sujeito. Não tem sujeito aí, só choveu. Certo? Então é isso. Boas atividades para vocês.